Vamos começar. Primeiro, eu queria me apresentar aqui. Eu sou Amanda, sou CMO da Lumix. Acho que a maior parte de quem me conhece é porque me vê falando o dia inteiro no LinkedIn, incansável ali, escrevendo sobre stablecoins. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria abrir esse papo e dar um pouquinho de contexto, bem breve, porque quem vai comandar esse papo, na verdade, hoje é a Nath Diniz, que está aqui, que é Head de Digital Assets da Lumix, é a pessoa que cuida de toda a parte de sales, que tem a interface com os nossos clientes. Tem uma mistura aqui, porque uma parte do nosso time também está aqui, então a Luana, que está aqui, é a nossa Head jurídico, né, de jurídico, então tudo que passa hoje por compliance da Lumix está na mão da Lu. No último dia aí de webinar, inclusive a gente tem um painel com ela. Então, acho que o motivo da gente estar aqui hoje é principalmente porque a gente está construindo um guia, né, muito voltado para o mercado financeiro, para ajudar líderes de diversas indústrias a entender o que está acontecendo a nível de regulamentação no Brasil quando o assunto é stablecoin. Não só no Brasil, mas em outros países. É claro que a gente fala com mais propriedade do que está acontecendo aqui, porque é o nosso país, é onde a gente está inserida, é onde a empresa está inserida, e é onde a gente tem mais acesso à pesquisa, a estudos para trazer isso para a indústria. Então, hoje, se você procura sobre os temas, tem muita coisa que está pulverizada, né? Não tem um lugar único ali que você consegue encontrar isso tudo com facilidade. E a gente recentemente lançou um guia de stablecoin focado em conteúdo, né, em quem está movimentando isso dentro do LinkedIn, como que a gente está estudando isso aqui dentro da Lumix, então, um exercício que a gente faz dentro de casa, e a gente montou esse guia e disponibilizou ele de forma gratuita. A gente distribuiu isso, foi parar no Estadão, esse Stable Guide, eu até vou pedir para o Pedro compartilhar aqui com vocês, e aí a gente pensou, por que não fazer um voltado para a regulamentação, que é algo ainda muito novo, que está mudando, né? As empresas estão crescendo no Brasil, enquanto a legislação ainda está acontecendo. Então, existe uma sensibilidade um pouco maior quando a gente fala em construir esse tipo de conteúdo. Então, o que a gente fez? Vamos fazer um webinar, que a gente chama, né, os melhores advogados hoje que estão construindo isso à frente tanto dos clientes ali, quanto das instituições jurídicas, para que a gente possa compilar melhor, entender melhor quais são as dúvidas de toda essa galera que vai participar aqui e que a gente possa trazer isso ainda mais mastigado dentro desse guia que a gente vai lançar daqui a pouco. Então, acho que, além de ampliar o tema, a ideia é que a gente use isso aqui como um grande laboratório para vocês, para que a gente consiga ser mais assertivo ainda no que a gente produz a nível de conteúdo, né, com uma chancela aí de profissionais que estão muito à frente disso no Brasil. Então, Nath, acho que essa é a minha introdução, vou passar a bola para você. Daniel é o nosso convidado de hoje, sei que você vai apresentar ele aí, mas, Daniel, desde já, muito obrigada, eu sei que você tem uma agenda corrida, mas é um prazer receber alguém que tem tanta experiência, tanta bagagem, sei que isso vai ser muito proveitoso para todo mundo aqui, então, muito obrigada. Maravilha, obrigada, Amanda, pela introdução. É um prazer, pessoal, estar com tanta gente legal aqui, que é de mercado também participando, só estou vendo as janelinhas subindo e muitos amigos, colegas aí de profissão. A Lumix, eu acho que dispensa, inclusive, apresentações, mas, para quem não conhece, é uma empresa de infraestrutura de pagamento cross-border, utilizando stablecoin, e tem como grande foco atender instituições financeiras, grandes empresas, a utilizarem a blockchain, integrando de uma forma super simplificada, segura e eficiente. E a proposta, a Amanda já discorreu que a gente tem com relação a essa sequência aí de conversas, debates, mas eu acho que a gente vai inaugurar já a nossa sequência de debates com um dos temas mais relevantes, que é a parte de tributação e reflexos da regulação de stablecoins, muito presente ali na consulta consubstanciada, ali, consolidada na consulta pública 111 do Banco Central, que foi publicada no finalzinho do ano passado,
e o prazo escoou no finalzinho de fevereiro para contribuições do mercado. E o tema de tributação é um tema muito, que é alvo de muitas dúvidas, é uma preocupação muito grande de boa parte do mercado sobre os reflexos. Tudo bem, a gente está regulando a nível do Banco Central, todo o uso de stablecoins, a adoção, mas como isso vai refletir também em tributos como IOF. Então, a proposta hoje aqui é a gente falar um pouquinho sobre tributação de stablecoins, o avanço, né, das entidades descentralizadas e como todos esses marcos regulatórios, eles vão moldar o cenário brasileiro aí no futuro e como a gente está construindo tudo isso. Para esse bate-papo, nós convidamos o Daniel. Vou fazer uma breve síntese que eu vou passar a bola para ele se apresentar para vocês, mas ele é doutorando e mestre em Direito Tributário, então é uma pessoa extremamente gabaritada para tratar desse assunto com profundidade, abordando tópicos técnicos de forma mais precisa, e ele é especializado em blockchain, além de ser conselheiro também da Bcrypto. Então, Daniel, muito obrigada pelo convite, é um prazer ter você com a gente. Eu queria que você se apresentasse um pouco melhor para todo mundo e também contasse um pouco sobre você, como você iniciou aí nesse mercado de ativos digitais, a sua trajetória, brevemente. Perfeito, muito obrigado, Nath. Boa noite a todos e todas. Já vi vários rostos amigos aqui, amigas, em especial a Luana, que eu sei que estou em débito com você, Luana, você sabe do que eu estou falando. Não podia deixar de fazer essa brincadeira, mas vi aqui já o IB, quero só reforçar meus agradecimentos a todo o incrível time da Lumix, na pessoa da Luana, da Nath e da Amanda, mulheres incríveis que estão capitaneando aqui o setor. Agradecer também a confiança do Gabi, do Caio, né, pelos trabalhos que já desenvolvemos juntos, e contar um pouquinho, assim, de onde estamos para onde vamos, em termos tributários e regulatórios. Por que eu sempre coloco as duas coisas juntas, né? Porque o tributário, ele acaba sendo um ramo de sobreposição. A gente não pode esquecer que o Código Tributário Nacional, ele traz ali no artigo 110, que as autoridades fiscais não podem alterar conceitos e formas de direito privado. Então, falar em tributação de entidades reguladas ou em vias de serem reguladas, necessariamente passa para um tributarista pela compreensão de quais são esses aspectos regulatórios. E passa também pela perspectiva de taxonomia e fenomenologia, que é uma coisa que eu adoro. Todo mundo que me acompanha meus escritos, minhas pesquisas, sabe que eu gosto muito de olhar para esse setor, para essa área, e eu faço isso em parceria com meu irmão e meu sócio, o Eduardo. Então, aqueles que não nos conhecem, pessoal, saibam que tudo que eu estou falando aqui é fruto de uma pesquisa conjunta, né? Então jamais me apropriaria dessa propriedade intelectual mútua. Já vi que o Edu está aqui acompanhando, inclusive, né? O pessoal nos conhece nas redes ali como os irmãos Paiva. Nossa trajetória começou no mundo cripto, como cripto sendo acessório. E vejam que interessante, hoje a gente está falando de infraestrutura, Lumix enquanto infraestrutura, porque o cripto ele não é um fim em si mesmo, nunca foi. Né? Nós temos, obviamente, ativos que são gerados organicamente, originariamente, on-chain, mas nós temos cripto como infraestrutura. E hoje, falar em pagamentos com stablecoins é cripto como infraestrutura. Né? Oi, Ibi, aí eu fico sem jeito, cara. Obrigado pela referência positiva. O Ibi também é um profissional de excelência, está no conselho da Bcrypto comigo. Mas como que eu cheguei nesse mercado? Eu cheguei nesse mercado por meio dos games. Clientes que começaram a participar de competições que o pagamento era em Bitcoin, né, e alguns questionamentos do tipo, posso receber esse Bitcoin? É legal receber? Vejam que isso foi em 2015, tá, pessoal? Sequer tínhamos orientações a nível de declaração de ajuste anual, tá? Então, era um mato bastante alto. Então, ali é que aquilo nos pegou e foi uma provocação interessante, porque a gente percebeu que estava tudo muito amalgamado. Não dá para falar de tributação sem falar de contabilidade e sem falar de regulação. Então, da mesma forma como a gente tem esse trilema da blockchain, que fala em segurança, descentralização e escalabilidade, o trilema, para quem opera com cripto no Brasil, é regulatório, tributário e contábil, porque um vai causar um efeito dominó no outro. E a partir dali a gente teve esse encantamento pela matéria, e começamos a desenvolver pesquisas a nível científico. Então, toda a nossa produção acadêmica, toda é um exagero, mas grande parte da nossa pesquisa acadêmica foi direcionada para tecnologias singulares. O que é a singularidade? É você conectar IoT com DLT/blockchain e inteligência artificial. Isso nos permitiu desenvolver cada um à sua maneira, então o Eduardo foi muito mais
para conexão de metaverso com impressão 3D, né? Então, como que ativos on-chain são tangibilizados, como eu asseguro propriedade e eu consigo ter a impressão 3D como a tangibilização de ativos digitais, especialmente pensando em NFTs, tá? Essa foi a dissertação de mestrado dele, focando em impressão 3D. O meu foi focado em aspectos regulatórios e tributários de criptomoedas. Na época, o tópico criptomoeda foi utilizado propositalmente, porque dentro disso eu desenvolvo toda uma pesquisa taxonômica ali sobre ativos digitais, ativos virtuais, criptoativos, criptomoedas, enfim, tem ali uma análise combinatória de possibilidades. E prosseguimos, então, com a publicação dos respectivos livros. A gente teve a satisfação ali de, depois de sermos premiados naquela edição do mestrado da FGV, tanto em 2000 e... Então vejam que também demorou para a gente conseguir sensibilizar a academia quanto à necessidade desses estudos. A gente começou a mexer com cripto e estudar em 2015, eu consegui iniciar, né, a minha pesquisa em 2017, o Eduardo em 2018, terminamos respectivamente em 2019 e 2020, aí conseguimos que a Thomson também se sensibilizasse à matéria e publicamos os nossos respectivos livros. Eu estou com o meu aqui, na segunda edição, fazer um pequeno merchan, pessoal. Tá para sair a terceira edição, agora já atualizada para a reforma tributária, né? E algum tempo depois de ter entrado no doutorado, a gente percebeu que o diferencial seria um conhecimento mais aprofundado da tecnologia, né? Então a gente enveredou ali para um mestrado em ciências da computação da Universidade de Nicósia, com foco em blockchain e ativos digitais, para poder trazer soluções criativas, né? Então, poxa, eu preciso notificar uma pessoa que fez um post calunioso, e ele fez esse post pela Mirror XYZ. Maravilha, vamos elaborar uma notificação extrajudicial, tokenizá-la e mandar como NFT para aquela wallet que está pública, mesmo que eu não saiba quem é a pessoa por trás daquele endereço. Então a gente começou a trazer essas soluções criativas, eventualmente staking para evitar retenção na fonte, a gente fazer isso via autocustódia, enfim, a tecnologia como infraestrutura. E é essa infraestrutura que nos possibilita uma análise combinatória para modelar negócios de uma forma mais criativa. E aí eu tive a satisfação de conhecer a Nath, em primeiro lugar, com um projeto audacioso na época. Eu acho que a imagem vai dizer mais do que 1000 palavras. Este é o projeto, pessoal, uma arma branca. Mas brincadeiras à parte, essa foi uma obra coletiva muito bacana, chamada Criptoativos, Tokenização, Blockchain e Metaverso, que a gente teve a satisfação de coordenar tanto eu, o Eduardo, quanto o professor Paulo Conrado, o diretor de foro da terceira região, ao lado de profissionais incríveis. A Nath é uma das autoras desse livro, nós temos diversos outros players ali, a gente conseguiu bater 1.700 páginas, né, e a gente fez toda uma digressão, filosofia, tecnologia, economia e direito. O direito vindo por último, né? Então, esse é um pouco o nosso modo de pensar a estruturação de negócios na criptoeconomia sob a perspectiva regulatória e tributária. Hoje a gente tem a satisfação de desenvolver esses trabalhos também no âmbito do Conselho da Bcrypto, que é uma instituição que tem feito um excelente trabalho, especialmente a conquista que teve ali na reforma tributária. A gente ficou muito contente de ver os produtos acadêmicos, então vejam, artigos que a gente tinha publicado foram reverberar numa emenda que alterou o PLP 68 e viabilizou um regime específico mais adequado à realidade da criptoeconomia. Então, Nath, esse é um pouco do background da nossa história, o modo como eu tenho desenvolvido esses trabalhos, e por isso que eu tive a satisfação de não só cruzar meu caminho com você, mas com o time da Lumix de forma ampla, para a gente estar aqui hoje falando desse tema que é tão interessante e que eu acho que ele vai ressignificar o modo como a gente pensa o sistema brasileiro de pagamentos, levando em consideração, né, que a gente tem o Drex correndo em paralelo e que tudo isso, de uma forma ou de outra, vai ter que se conectar no final do dia. Maravilha. Assim, o pessoal quem é de mercado já conhece aí o trabalho dos irmãos Paiva, e eu acho que a sua trajetória fala por si só. Eu vou, assim, para a gente otimizar, eu vou fazer já uma pergunta polêmica, que é no sentido de como é que você está enxergando, Daniel, aí após os inúmeros debates que a gente teve, não só com relação à consulta pública, que trata especificamente de stablecoins, a 111, mas olhando no aspecto macro, englobando também a 110 e a 109, como é que você enxerga o posicionamento dos reguladores e demais órgãos com relação ao aspecto de tributação de operações que usam stablecoins? Como é que os pontos trazidos, principalmente na 111, eles foram claros? Eles dão uma segurança a nível jurídica para o mercado, até de eventuais reflexos que podem advir posteriormente da Receita Federal com relação ao posicionamento? Eu queria entender um pouco da sua perspectiva.
Perfeito, Nath. Essa é a pergunta que eu brinco, é a pergunta de 1 milhão de bitcoins, né? Porque não tem, hoje existe pouca orientação a nível Receita Federal quanto à incidência materialmente considerada. Então a gente tem algumas soluções de consulta. A gente tem solução de consulta falando que operações cripto, elas são tributadas, né? Então hoje você tem que ficar apurando ganho de capital sucessivamente. Você tem ali uma solução de consulta. Eu não vou lembrar os nomes de cabeça, pessoal, mas é muito simples. Vocês entram no Google, colocam RFB, solução de consulta. Um dos primeiros links que vai aparecer é o de normas, tá? E ali lá você consegue pesquisar. É muito simples. Tem uma outra solução de consulta voltada para retenção na fonte na seção temporária de cripto, né? E a gente tem o guia de perguntas e respostas da declaração de ajuste anual. Está explicando ali como que você vai declarar na sua declaração anual, então é aquela que a gente agora vai transmitir entre abril e maio, essa é a DAA, Declaração de Ajuste Anual. O Brasil hoje já conta com um grupo específico para cripto, o grupo 8, e 5 códigos específicos, direcionados respectivamente para bitcoins, altcoins, stablecoins, NFTs e tokens residuais. Tá? E hoje a tributação no Brasil ela é dual. O que eu quero dizer? A nível de imposto de renda. Eu tenho um regime de tributação de cripto localizado no Brasil e um regime de cripto localizado no exterior. Para aqueles que conhecem melhor a tecnologia, a gente sabe que isso é um pouco estranho, soa estranho aos ouvidos, porque cripto não é geolocalizável, né? Eu estou falando aí de ativos que não existem no sentido ontológico de existência que a gente está acostumado. Eu estou falando de controle de mecanismos que permitem a movimentação de saldos. Mas o Brasil, desde o advento da Lei 14.754, foi na linha de criar um regime nacional, um regime internacional. Qual é o critério distintivo para essas duas situações? Ela falou basicamente, olha, se você opera por autocustódia ou por uma corretora nacional, eu considero que o cripto está localizado no Brasil. Então, aquela pessoa que na autocustódia fica interagindo com DEX, com protocolos DeFi, etc., por ficção, considera-se que essa atividade ocorreu no Brasil, porque o elemento residência do titular da wallet autocustodiada prevaleceu. Agora, se eu negocio ou tenho a custódia por uma entidade localizada no exterior, considera-se que o cripto está localizado no exterior. O que muda? Né? Aqui desse lado, nacional ou internacional. Nacional, alíquotas progressivas de 15% a 22,5%. Internacional, alíquota fixa de 15%. Nacional, isenção para operações de pequeno valor, até R$35 mil. Internacional, a Receita Federal entende que a isenção não é aplicável. Nacional, não posso compensar perdas. Internacional, posso compensar perdas. Então vejam que tem algumas, é uma análise combinatória, isso permite uma janela de oportunidade para contribuintes e empresas eventualmente orquestrarem suas operações para se beneficiar, né, de um regime ou de outro, mas esse é o ponto relacionado ao imposto de renda. E falar de IOF pressupõe entender o que o fisco entende como localizado no Brasil versus o que ele entende como localizado no exterior. Né? Porque o IOF hoje ele possui uma materialidade bem específica, que é a compra e venda de moeda nacional por moeda estrangeira, ou documento que a represente. Vejam que eu dei aqui uma pausa simbólica, né? Uma ênfase no documento que a represente. Tenham isso em mente, porque claramente o stablecoin não é moeda estrangeira e não é moeda nacional. Então, uma stablecoin real não é moeda nacional, assim como uma stablecoin denominada em moeda estrangeira não é moeda estrangeira. Mas o IOF ele incide também sobre documento que a represente. Então, falar dos aspectos tributários das stablecoins, ele perpassa um passo atrás com a tomada de uma premissa. Né? Eu estou falando na stablecoin na perspectiva do usuário, na perspectiva do emissor, porque aqui, de novo, eu tenho aquela análise combinatória de possibilidades. Exemplo, na perspectiva do emissor, não há hoje um pronunciamento contábil específico direcionando o CFO da empresa para ele qualificar aquilo contabilmente. Né? Então, eu tenho pronunciamentos contábeis para obrigações de desempenho, que é o IFRS 15, equivalente ao CPC 47 no Brasil. Eu tenho específico para inventário / estoque, ativo intangível, para ativos financeiros e assim sucessivamente. Não há um específico para cripto. O que nós temos são estudos, então, ali do IFRIC, na linha de falar o seguinte, por exclusão, então foram analisando pronunciamento por pronunciamento. Por exclusão, chegou-se à conclusão de que para as criptomoedas, e agora eu estou atecnicamente usando o termo criptomoeda, porque de moeda não se trata, mas para criptomoedas, eles falaram, vai ser estoque ou ativo intangível, dependendo da expectativa de realização do ativo. Eu vou enquadrar isso como receita operacional no ativo circulante, se eu estiver falando de inventário, ou
no ativo não circulante como intangível, tá? Por que eu fiz essa ressalva à técnica do criptomoeda? Porque quando eles tiveram essa posição não vinculante, porque não é um pronunciamento contábil, é uma orientação geral, eles fizeram pensando em Bitcoin e tokens análogos ao Bitcoin. Não fizeram pensando em stablecoins, não fizeram pensando em tokens sintéticos de ativos que estão presos em staking, e não fizeram pensando na tokenização. Por que eu faço essa ressalva? Porque a tokenização tem que estar fora do nosso debate aqui. Porque falar de contabilização e tributação de um token, uma debênture tokenizada, é muito simples. É uma debênture. Né? Então, o atributo tokenizada deveria ser irrelevante para fins contábeis e tributários. Agora, em relação a stablecoin, a gente tem que separar a perspectiva emitir da perspectiva comprar e revender. Porque é uma entidade no Brasil, que ela tem ali, ela está nacionalizando posições de stablecoins denominadas em moeda estrangeira, ela não tem necessariamente que contabilizar aquilo da mesma forma que o emissor. E aí eu faço já uma primeira provocação. Bom, se um ativo financeiro é tudo aquilo que eu emito e pressupõe um passivo financeiro contra mim, emissor, então um terceiro que adquiriu aquilo tem um claim, né, tem um direito oponível a mim, me parece que as stablecoins são muito parecidas com ativos financeiros, né, com instrumentos financeiros para fins contábeis. Então ficaria talvez um pouco dissonante eu falar que eu vou qualificar como estoque ou como intangível, já que essa é uma orientação muito mais aplicável a Bitcoin e tokens análogos, tá? Agora, não faz sentido eu forçar também uma qualificação estanque, assim, stablecoin é sempre instrumento financeiro. Não, porque uma entidade que ela nacionalizou uma exchange no Brasil, ela importou entre aspas, eu coloco entre aspas porque a gente não tem desembaraço aduaneiro, já que são ativos que não são físicos, né? Então ela nacionalizou isso, apareceu no balanço dela, ela já pagou o IOF para nacionalizar bens oriundos do exterior. Perfeito. Mas não é dela o passivo financeiro de fornecer para o usuário final dólares. O passivo continua no emissor. Então vejam que não dá para falar em tributação de stable de uma forma isolada, em caixinha, falando do ativo. Eu tenho que olhar para a tributação do arranjo de stablecoin. Né? Então no arranjo eu vou ter a perspectiva do emissor. Na perspectiva do emissor, aquilo pode ou não ser um ativo financeiro, se preencher os respectivos requisitos. E na perspectiva de quem está nacionalizando aquilo, vai ser estoque ou ativo intangível. Vou dar um exemplo. Tem hoje já comerciantes, escritórios, etc., que aceitam cripto e ativos virtuais como um instrumento de troca que faz às vezes de um meio de pagamento. Ele não vai qualificar aquilo como ativo financeiro. Ele vai qualificar aquilo como intangível. A operação dele vai normalmente ser tributada como venda de mercadoria, prestação de consultoria. O custo de aquisição daquele ativo vai ser o valor dos honorários, porque por liberalidade ele aceitou a indação em pagamento aquele ativo virtual. Ele vai alocar aquilo no não circulante, vai arenar, vai apurar ganho de capital como um fato gerador subsequente. Então, falar da tributação do emissor, a gente tem que destacar o que é o emissor em si, que tem um direito oponível a ele, versus quem está circulando aquilo. Então, essa é a tributação na perspectiva corporativa. Né? E aí, claro, a nível brasileiro, vai nos importar entender se eu estou falando de uma empresa que está no lucro real, se ela está no lucro presumido ou não, porque os percentuais de presunção eles mudam se eu estiver falando de estoque ou de intangível. Né? Se eu estiver falando de intangível, eu posso, e ele como não circulante, eu posso ter às vezes uma isenção de PIS e COFINS. Então, tem uma série de detalhes ali. Agora, quando eu olho para a perspectiva do usuário, eu já tratei aqui do imposto de renda, né, que aí, sendo stable ou não sendo stable, para ele, irrelevante, a apuração do ganho de capital vai se dar da mesma forma. Agora, a grande dúvida é como fica a tributação no caso do IOF. Há IOF? E aí eu acho que a gente tem que segmentar um pouco a discussão. Porque se há IOF, a pergunta ela teria que ser mais provocativa. Sempre houve ou vai existir a partir da CP 111? Né? Vejam que existe uma provocação muito interessante aqui, porque a materialidade do IOF não mudou. Né? Continua sendo moeda nacional por estrangeira ou documento que a represente. Pausa dramática. Então, vejam que essa dúvida é pertinente, pessoal, porque se a gente falar que é meramente interpretativo, questões interpretativas retroagem. Então, a gente teria aí uma cobrança de IOF retroativa dos últimos 5 anos, algo muito pernicioso e pesado para o mercado. Agora, para eu falar também em IOF, qual é o gatilho? Contrato de câmbio. Então eu preciso olhar que a materialidade ela anda de mãos dadas com a formalidade, porque eu estou falando de negócios jurídicos submetidos a solenidades específicas, são contratos típicos. Então não dá simplesmente para falar, stablecoin representa dólar, então ele é um documento que representa moeda estrangeira, então logo incide IOF. Esse é um silogismo falho, se a gente partir da premissa de que
toda a incidência do IOF câmbio pressupôs até hoje contrato de câmbio. Quando eu olho, então, para a CP 111, por isso eu reforço, o tributarista do mundo Web3, ele tem que também saber direito regulatório, e aí eu digo normas de Bacen e normas de CVM, porque hoje, é uma menção sutil, a CP 111 está falando que são transações incluídas no mercado de câmbio. Não são transações que dependem de um contrato de câmbio. Né? Então, essa é uma distinção importante, porque se eu tenho um contrato de câmbio, a incidência do IOF ela é, vamos dizer assim, indiscutível. Tá? Agora, se eu estiver falando de uma transação incluída no mercado de câmbio, eu poderia arguir que não há IOF. Um exemplo, conta de domiciliado no exterior, CDE, ela é uma transação incluída no mercado de câmbio, tanto que ela é regulamentada pela 277 do Banco Central, a nível infralegal. Mas ninguém paga IOF sobre as transações que estão ocorrendo via CDE. É óbvio que para trazer o dinheiro de fora para cá tem o IOF, para levar ele para fora também, mas as transações que ocorrem no âmbito brasileiro via CDE não tem IOF, porque ela é uma transação incluída no mercado de câmbio. Tá? Agora, isso também não significa que a gente não pode ter um efeito rebote numa eventual autuação. Por quê? Porque a gente sabe que em 2014 foi editado um comunicado do Banco Central, em 2017 outro, e isso foi construindo uma consciência, um awareness, do tipo, mensagem que o regulador está dando, não use cripto para dar bypass no sistema cambial. Mas não havia uma norma em sentido estrito falando, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É um comunicado. Vem a Lei 14.478 e fala, Banco Central, ou melhor dizendo, o regulador, porque o regulador foi nomeado pelo decreto que sobreveio à Lei 14.478. Então veja, na 14.478, regulador, você terá de regulamentar as situações em que cripto, ou melhor, ativos virtuais tocam câmbio. Então a gente também podia falar o seguinte, bom, é uma norma de eficácia limitada, enquanto não regulamentou, prevalece no Estado Democrático de Direito, civil law, o que não é proibido é permitido. Então veja que a gente tem essa turbulência aqui. Agora, a partir do momento que isso é formalmente regulado, aí eu diria que a gente pode ter uma situação de câmbio irregular. E se a gente olha para a jurisprudência pretérita do Banco Central, quando ele analisou os casos de blue chip swap, né, em que muitas empresas estavam usando ativos financeiros para gerar disponibilidade de moeda no exterior, né, e isso foi considerado como abusivo, porque basicamente comprava o ativo, revendia no mesmo dia para gerar dólar no exterior, isso foi entendido como câmbio irregular e evasão de divisas. A Receita Federal foi lá e falou, opa, câmbio irregular, tome uma cobrança de IOF, mais multa por simulação. Então eu diria, falar da incidência de IOF pressupõe segmentar quem é o agente, se a gente está falando do emissor ou de quem está circulando isso no mercado secundário, entender se isso já foi nacionalizado para o Brasil e está circulando aqui, né, versus o critério temporal. Fatos geradores anteriores à CP 111, eu chamo de CP 111, que é a consulta pública, mas certamente será uma resolução, a versão final, né, porque ali sim eu consigo falar, aquela norma da 14.478 foi regulamentada infralegalmente, então o nosso status corregulatório mudou. Hoje, a gente tem para importação e exportação de cripto códigos cambiais específicos, tá? Não há hoje um detalhamento maior do que esse, nós temos ali para operações de pequeno valor e operações de maior valor, mas é muito importante que haja uma sensibilidade do regulador em relação a esse assunto, porque se uma exchange já importou / nacionalizou stablecoins, ela já pagou IOF sobre isso, não me parece fazer sentido, tributária e economicamente falando, que nas operações entre os usuários eu tenha IOF, né? Porque para mim esse IOF deixa de ser um IOF, ele passa a ser basicamente uma CPMF. Né? Então é muito importante que o IOF ele não se traduza num imposto transacional. Ele tem que pressupor a conversibilidade em moeda estrangeira do documento que a represente formalizado com a solenidade respectiva, que é contrato de câmbio. Então vejam que tudo gravita em relação à materialidade, à solenidade inerente a esse negócio jurídico versus o aspecto regulatório. Né? Então eu diria, Nath, que o IOF hoje ele é uma incógnita, mas existem mais argumentos para não incidência no momento atual do que para incidência. Pode ser que a partir da edição da versão final da CP 111, a gente volte a discutir esse tema e a gente fale, putz, tem IOF mesmo. Mas eu acho complicado porque no estado atual a gente ainda está falando em transação incluída no mercado de câmbio, o que não significa que eu vou ter que, ao usar stablecoin, submeter isso a um contrato de câmbio no sentido estrito. Mas, de novo,
É também uma ressalva importante. A Receita Federal ela não é vinculada àquilo que o Bacen decide, tá, pessoal? São órgãos totalmente independentes. E tem mais uma outra variável. Aqui a gente está pensando na stablecoin qualificada como um ativo virtual. O ativo virtual é aquele instrumento, a representação digital de valor, que tem finalidade de pagamento ou propósito de investimento. Stablecoin claramente, finalidade de pagamento. Mas não é raro, já existiram cases internacionais de uma stablecoin que sofreu um stop order porque, pelo regulador local, uma comissão de valores imobiliários, mais especificamente a norte-americana, é claro, a norte-americana, na gestão anterior, que era mais agressiva com cripto, a atual ela está mais soft, está mais leve. Mas já teve casos de que esse regulador falou, opa, isso aqui é um contrato de investimento coletivo, é um valor imobiliário. Então, quando a gente fala em stablecoin, ainda tem que dar este passo para trás e falar: essa stablecoin é um valor mobiliário na modalidade contrato de investimento coletivo? Ela paga yield? Isso poderia levar ela a ser considerada um valor mobiliário. Né? Porque aí eu vou estar em um outro regime, completamente diferente. E aí eu teria o IOF, não por ser o IOF câmbio, eu teria o IOF títulos e valores mobiliários. Porque o IOF, pessoal, ele não é um imposto único. A gente dá essa sigla para aglutinar, mas ele é um imposto sobre operações financeiras de crédito, operação de câmbio, operação de títulos e operação de valor mobiliário. Tá? Então, falar em IOF é muito controvertido. A gente está falando do IOF câmbio, quando eu estou discutindo ativo, uma stablecoin qualificada como ativo virtual de pagamento e a inclusão ele como uma transação incluída no mercado de câmbio. Essa é a primeira discussão, e eu vou discutir o IOF câmbio com bons argumentos para dizer que não incide, na minha opinião. Tá? Mas o risco de incidência por conta dessa parte final da materialidade que fala documento que a represente. Agora, se quem emitiu, prometeu yield, qualificou, organizou a operação ali de uma forma que, na verdade, há um valor mobiliário, ou o warehousing faz prevalecer uma natureza de valor mobiliário, porque os ativos de reserva estão estruturados dessa forma, existe o risco de ser qualificado como um security, e, consequentemente, o IOF que eu vou discutir não é mais o câmbio, é o IOF valor mobiliário. Muito, muito bom. Foi um panorama bem interessante. E seguindo nessa linha que você comentou sobre, primeiro, essa perspectiva de a stablecoin, os ativos digitais num modo aspecto amplo, a gente fala de pagamentos cross-border e esses fluxos financeiros acontecem, mas o ativo em si, o criptoativo, ele não sai da blockchain. Né? O que acontece, na verdade, é aquele saldo, ele é transferido entre carteiras, mas o ativo, ele não migra de um ambiente, de uma jurisdição para outra. Na verdade, existe uma troca de titularidade dentro da blockchain, a disponibilidade de determinado ativo digital sai de uma wallet e é creditada em outra wallet, fazendo com que a gente tenha aí uma especificidade com relação a todos esses debates. Eu achei muito interessante essa parte do tratamento jurídico diferenciado das stablecoins no âmbito da distribuição primária ali, da emissão, né, que num primeiro momento é de um ativo financeiro e num segundo momento em transações como pagamentos, numa vertente ali de transações subsequentes, a stablecoin, ela ganha uma natureza de tratamento jurídico diferente. Eu achei muito legal. Uma das grandes críticas, assim, para mim, é incluir stablecoins de um aspecto irrestrito ao mercado de câmbio. Porque o que acontece? Nem todas as transações envolvendo stablecoins, você vai, por exemplo, se eu fizer uma transação aqui para a Luana, para a Amanda, com uma quantia de USDC, não é pelo fato de estar usando o USDC ou o USDT que eu vou tocar em solos diferentes, em jurisdições diferentes. Então, essa ausência de segmentação, para mim, é uma lacuna, essa especificação, porque a gente não está discutindo, incluindo stablecoins para pagamentos que estão acontecendo dentro do mesmo território, geolocalização, vamos dizer assim. E aí isso pode acarretar bitributação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses riscos da tributação e como prevenir isso. Que sugestão você daria para que seja adotada na regulação para esses efeitos, eventuais efeitos maléficos da ausência de clareza com relação ao enquadramento, a inclusão de stablecoins irrestritamente para o mercado de câmbio?
Eu concordo integralmente com a sua crítica, Nath. Esse é um ponto que foi trazido por diversos players. Debati muito sobre isso, inclusive com o próprio IB, que está aqui conosco. Eu acho que essa parte da norma não está bem estruturada e ela vai gerar exatamente o que você mencionou, que é pegar transações entre residentes e considerar elas como incluídas no mercado de câmbio só por conta do instrumento, né? E o que eu acho curioso, eu até estava abrindo aqui a 111, eles estão se propondo a regulamentar 3 categorias de transação, tá? Que estão ali no possível artigo 76A. Pagamento ou transferência internacional mediante transmissão de ativos virtuais. Esse inciso ele é regulamentado pelo 76D, e vejam que curioso, ele fala: pagamento ou transferência cuja liquidação ocorra mediante transmissão de ativos virtuais entre residente e não residente, ou entre não residentes, e transmissão de ativo virtual de titularidade de um mesmo cliente entre o país e o exterior. Então esse aqui tá ok. Por quê? Porque ele está aderente a essa ideia de que há um residente e há um não residente. Né? Aí faz sentido. O 76A, inciso 2, ele fala: compra, venda, troca, custódia de ativos virtuais denominados em reais de propriedade de não residente. Aqui eu costumo dizer, ok, faz sentido, porque é como se ele estivesse falando, a stablecoin em reais, se ela for detida por um não residente, ela é considerada uma transação incluída no mercado de câmbio. Por que eu falo que eu acho que é aceitável? Porque é como se fosse a CDE Web3. Da mesma forma, como uma conta de domiciliado no exterior é considerada como incluída no mercado de câmbio, uma stablecoin BRL detida por um não residente é considerada incluída no mercado de câmbio. Essas duas eu até entendo. Agora, a terceira realmente ela me pega. Por quê? Ela só fala o seguinte: compra, venda, troca, transferência ou custódia de ativos virtuais denominados em moeda estrangeira. Ponto final. E as normas subsequentes que a detalham não fazem nenhuma referência à questão de residência e não residência. Então, o que ele está falando é: todas as transações com stablecoins são incluídas no mercado de câmbio. Então, sabe o que vai acontecer? Se essa norma passar desse jeito, não existe mais transação fora do mercado de câmbio. Era all. Porque até a nível de exchange, não só a nível de pagamentos, tá, pessoal? A nível de exchange, quando a gente vai tradear, onde tem a maior liquidez? BTC barra USDT, barra USDC, enfim, são sempre pares em stablecoins. Então, quer dizer que eu vou ter um cenário em que a Nath está transacionando num livro de ordem com BTC, ela tem BTC, ela colocou a venda. E eu coloquei que eu quero comprar BTC a um determinado preço e estou usando o USDT. Então, porque o livro está pareado com stable, a Nath está vendendo Bitcoin. Aí eu estou permutando isso com o USDT ou o USDC, ou outro stable em moeda estrangeira. Pronto, considera-se incluído no mercado de câmbio. O Daniel residente no Brasil, a Nath residente no Brasil, a Exchange residente no Brasil, e eu tenho uma transação incluída no mercado de câmbio. Não me parece fazer sentido, seria inédito, até onde sei, tá? Agora, qual que é a preocupação do Banco Central, que também é muito legítima, tá, pessoal? É importante lembrar que a gente está num processo de melhoria contínua, que nós estamos falando de reguladores, tanto o CVM quanto o Bacen, extremamente sensíveis e amigáveis ao mundo cripto, tá? A gente precisa também abandonar, às vezes, o complexo de vira-lata que o brasileiro tem. É só ver como os americanos estavam sofrendo ali com Gary Gensler à frente da SEC. O cenário aqui no Brasil é completamente diferente e muito melhor, diga-se de passagem, tá? Tanto a nível de consulta pública, quanto a nível de entendimento da tecnologia, ao concurso. O Brasil está na frente, ou sim, ou sim. É claro que há ajustes a serem acomodados, e a gente tem que entender que o regulador tem as preocupações dele. No caso do Banco Central, a preocupação dele, ao fazer isso, na minha leitura, ela está ali no final da norma, da 111, é um dispositivo. Deixa eu ver aqui. 76M. A transferência de ativo virtual denominado em moeda estrangeira, ou seja, stablecoin estrangeira, é admitida somente nos seguintes casos: entre residentes, na hipótese de previsão legal ou regulamentar para estipulação de pagamento em moeda estrangeira. Qual foi, então, a preocupação do Bacen quando ele criou essa norma? Ele está falando o seguinte: eu vou aplicar para as stablecoins, elas só vão poder circular entre os residentes, porque eu estou aqui restringindo a circulação entre residentes. Somente as hipóteses do artigo 13 do Marco Legal de Câmbio. Tá? A Lei 14.286 de 2021. O que diz o artigo 13? Que a estipulação de pagamento em moeda estrangeira de obrigações execuíveis no território nacional é admitida nas seguintes situações. E aí vem lá 9 situações. Contratos e títulos referentes a comércio exterior de bens e serviços, obrigação cujo credor ou devedor seja não residente, contratos de arrendamento mercantil,
Cessão, transferência, delegação, assunção de obrigações mencionadas anteriormente, com partes residentes, compra e venda de moeda estrangeira, tem N itens aqui. E aí vem a minha crítica. Faz sentido eu querer aplicar para stablecoins as restrições do artigo 13 de estipulação de pagamento em moeda estrangeira para algo que não é moeda? Porque a Lei 14.478 ela é muito clara. Ela fala que o ativo virtual é um instrumento, a representação digital de valor que se presta à finalidade de pagamento ou propósito de investimento, excluídos moeda eletrônica, valores mobiliários, instrumentos que dão acesso a bens e serviços, tokens de utilidade, e excluída a moeda estrangeira. Então, moeda estrangeira não é valor, não é ativo virtual. Se ela não é ativo virtual, significa que uma stablecoin, não sendo moeda, ela não poderia jamais ser um ativo virtual, seria uma realidade conflitante. Então, para mim, ali, claro, eu entendo o que eles querem evitar. É o que a Europa está discutindo, Nath. A Europa hoje, com aquelas regras mais duras de stablecoin, o que ela quer evitar? Abre aspas, dolarização da economia. Porque se você tem ali circulação de muito stable em moeda estrangeira, você vai diminuir a circulação da tua moeda local. E faz super sentido, é super defensável essa posição. Mas nós não estamos falando de moeda. É muito importante essa ressalva. Né? Contabilmente, não dá para dizer que isso é moeda. Não é nem equivalente de caixa. Seria no máximo um instrumento financeiro na perspectiva do emissor, não na perspectiva de quem está circulando. E aí a minha ponderação é a seguinte: será que quando o escritório do Daniel aceita pagamento em stable, tá? Existe uma estipulação de pagamento em moeda estrangeira? Eu tendo a achar que não. Por quê? Porque no final do dia, o que vai acontecer? Eu tenho a stable como um instrumento. Vai ser liquidado em reais no final do dia. Né? Então eu tenho certa ressalva. Vamos pegar um exemplo real. A Prefeitura do Rio de Janeiro fez uma iniciativa de aceitar pagamento do IPTU em cripto. Né? Você podia usar stable. Ela estava tendo cripto no balanço dela? Ela estava tendo stablecoin? Não. Existia um intermediário no meio que liquidava a transação e saía real na outra ponta. Então, não me parece que existe uma preocupação contra a dolarização da economia, contra a eurorização da economia. Sim, mas eu acho que esse é o jeito errado de resolvê-la, porque só porque, abre aspas, 90%, 80% das transações são com stable, não significa que nós temos uma dolarização da economia por isso. Né? Então, nesse ponto, eu diria que a gente tem que enxergar. Então, respondendo sua pergunta, sim, Nath, acho que não faz sentido aquele inciso 3, só faria sentido estar incluída no mercado de câmbio a transação com stable se ela é entre residente e não residente, ou se sendo do residente está indo para uma conta dele no exterior. Entre residentes, não deveria ser considerada como uma transação incluída no mercado de câmbio, afinal, para circular entre residentes, ela já foi nacionalizada por alguém. A exchange já importou aquilo, né? O provedor de infraestrutura já importou aquilo, né? Então não faria sentido. Mas Daniel, como que a gente resolve a questão da dolarização? Certamente não vai ser pela equiparação ao artigo 13. Por quê? O artigo 13 trata de estipulação de pagamento em moeda estrangeira. Eu não tenho moeda e esses negócios jurídicos, via de regra, não estão sendo mensurados em moeda estrangeira. Eu tenho ali, você pode pagar em reais. Né? Tá previsto. Qual o valor dos honorários? Qual o valor da remuneração? É X mil reais. Eu vou te pagar em stable. Tá bom, eu recebo em stable líquido e recebo em reais. Então o negócio jurídico ele foi estipulado em moeda nacional. Né? Então é como se fosse uma dação em pagamento de qualquer outro tipo de ativo que tenha mercado secundário para eu alienar e gerar disponibilidade em reais. O Banco Central, inclusive, colocou em vários dispositivos moeda referenciada em moeda estrangeira. E é um ponto, esses detalhes, eles, eu acho que vão trazer muitos reflexos quando, posteriormente, eu acredito que isso vai acontecer, a Receita Federal utilizar esse texto base aí do Banco Central, quando for consolidado, para elaborar sua própria normativa, adaptar e, eventualmente, lançar uma IN 1888 V2, V3, já atualizada com um conceito mais atual. Você navega, tem acompanhado bastante as discussões, inclusive na MiCA, e eles lá na Europa, eles estão um pouco mais avançados com relação a essa esteira regulatória. Que percepções internacionais de regulação de stablecoin, pode ser a nível tributário ou não, você vem acompanhando e você acha que foram soluções que o regulador encontrou de forma inteligente para aplicação, para regulação desse setor?
tem algum tipo de aplicabilidade? Muito se discutiu em alguns aspectos, aí eu acompanhei alguns debates em associação de classe que representativos digitais, a Betoken, e a gente discutiu como implementar algumas regras e tornar factível. Uma das soluções aventadas em alguns aspectos foi, por exemplo, a criação de uma espécie de lista ali dos clientes. A gente busca atender esse anseio do regulador, que, em última análise, ele quer uma transparência maior com relação à utilização e adoção de ativos digitais, que cresceu exponencialmente nos últimos anos. E como compatibilizar esse anseio do regulador, que busca essa transparência, ele quer políticas de combate a financiamento, combate ao financiamento de terrorismo. Existem algumas regras, tanto de PLD, FT, mas também existem recomendações do próprio GAFI com relação à utilização de ativos digitais. E como que a gente pode encontrar soluções alternativas para atender o que o regulador quer, de forma a compatibilizar e dar um equilíbrio entre anseios do mercado, como o mercado pode implementar e continuar evoluindo a nível regulatório, a nível de negócios, e também ter todas as preocupações dos reguladores atendidas. Como fazer esse equilíbrio aí? É o fiel da balança, não é fácil quando a gente pensa numa tecnologia tão disruptiva, Nath. Eu concordo integralmente com as suas provocações, e é mais complexo ainda quando a gente sabe que, infelizmente, tem players que usam a tecnologia para o mal, né? Eu gosto de dar vamos olhar totalmente para o passado, né? Porque não é a primeira vez que tecnologia leva à disrupção, né? Disrupção tecnológica, queremos. Econômica, mais ainda. Disrupção jurídica. Disruptar é violar, né? É romper. Então, disrupção jurídica é ilegalidade. Então, essa disrupção a gente não quer. A gente quer uma acomodação, eventualmente modelagem de negócio criativa para atender o anseio do regulador. E, obviamente, que isso tem que ser feito de uma forma que não trave a inovação. No passado, para as gerações novas que estão nos acompanhando, pessoal, sou da década de 80, tá? Então, inclusive descobri recentemente que o IBA é do metal, que nem eu, então aqui é rock metal. Mas por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque pode não ser da vivência de todos que estão aqui conosco, né? O VHS, né? O Betamax. A Luana, eu já vi que ela assinou positivamente com a cabeça, então é do meu time. Tem muita fita VHS aqui do meu lado, inclusive nesse móvel. Por que isso é interessante, esse paralelo? Porque quando saiu o Betamax, tá, pessoal? Obviamente, ele era para o quê? Você comprou uma fita da Disney, da Universal, você ia pôr um VHS e ia assistir. Algumas pessoas começaram a usar para pegar fita virgem e piratear filmes. E isso foi parar na Suprema Corte Americana. Imaginem vocês se tivesse vindo uma ordem da Suprema Corte Americana falando: parou o Betamax, está proibido confeccionar esse produto, porque afinal ele é usado para ilícito. Querendo ou não, o Betamax foi a primeira mídia removível. Se não tivesse VHS e Betamax, não tinha DVD, não tinha Blu-ray, não tinha pendrive, não tinha HD externo. Então, assim, a gente não pode penalizar o setor automobilístico pelos homicídios que utilizaram carros como arma. A Tramontina, eu gosto de dar esse exemplo que eu faço de brincadeira, não é responsável se alguma pessoa pegou ali utensílios de cozinha e cometeu algum ilícito. Então, assim, o emissor da stablecoin, a entidade que circula a stablecoin, a infraestrutura como a Lumix, não é responsável pelos ilícitos cometidos pelos usuários se ela adotou as boas práticas. Que boas práticas são essas? Não há consenso internacional, pessoal. O que nós temos hoje tem que dissociar isso. A preocupação do regulador, especialmente quando a gente olha para 111, é conteúdo informacional. Por que a gente chegou ao extremo de, na CP 111, ter uma norma que a gente espera que ela não entre na versão final, mas de ter uma norma proibindo a autocustódia, no caso de stablecoins? Porque eles querem evitar a dolarização da economia. Está muito claro, né? Claro, combate à lavagem de dinheiro, etc. Então, a pergunta é, a preocupação do Bacen é legítima? Super legítima. Não tem como refutar essa preocupação. Todo mundo, todo player sério da criptoeconomia quer isso. Quer a segregação patrimonial, quer compliance, PLDFT, tudo isso. A questão é como fazer isso sem prejudicar a inovação, pensando que a autocustódia está dentro do direito fundamental de propriedade.
né? Então, uma vedação à autocustódia, no mínimo, para mim, deveria vir a nível de lei. Né? Então, a gente já tem até alguns projetos de lei discutindo colocar isso de uma forma mais explícita a nível de lei. Eu acho que nem precisaria, né? Porque qualquer limitação de direito de propriedade tem que vir por lei. E se não tem uma lei proibindo a autocustódia, não dá para proibir a nível infralegal. O que não significa que o regulador não tenha legitimidade na preocupação dele de impedir lavagem, por exemplo, de impedir a dolarização da economia. O que outros reguladores estão olhando e estão fazendo? A gente tem a recomendação 15 do GAFI, né, que é o Financial Action Task Force, e ela propõe ali a Travel Rule para o setor de criptoativos. Então, o que é a Travel Rule? Eu vou aplicar ali controles informacionais para entender quem é originador e destinatário da transação. É tão simples quanto isso, apesar do nome ser meio fancy. Mas qual que é a Travel Rule hoje? Travel Rule VASP a VASP. Por quê? Porque é o que dá em termos de gatekeeper. Eu tenho uma entidade centralizada de um lado, tenho uma entidade centralizada do outro, e eu vou ter, eventualmente, o que se espera que exista é um portal, algum local ali, um repositório de informações que fale, esses endereços públicos são da entidade X, esses são da entidade Y, e ao transacionarem entre si, elas conseguem cumprir com o dever informacional de falar, olha, tá saindo daqui, tá indo para fulano de tal. Legal. Agora, onde está o gap? E eu acho que é um gap de difícil, se não impossível resolução, a não ser que a gente proíba a autocustódia. E aí eu acho que não dá para matar formiga com bazuca, né? Tem que ter uma proporcionalidade, comparar a preponderância abissal do uso lícito versus o uso ilícito, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Travel Rule hoje não existe hoje uma recomendação do GAFI de Travel Rule que pegue autocustódia. Tá? Inclusive, quando a gente olha internacionalmente, MiCA, não está sendo regulada a autocustódia. Está sendo regulada a intermediação, a perspectiva VASP a VASP. Né? Inclusive, houve algumas críticas à regulamentação da União Europeia, que tinha restrições quanto ao local que você tinha que ter as reservas que lastreiam a stablecoin. Isso fez com que grandes emissores de stablecoins parassem de operar na União Europeia. Foi uma regulamentação mais dura. Né? Houve também um overlap do MiCA com a regulação de moeda eletrônica. Algo que, felizmente, no Brasil, nós não temos essa preocupação. Seja porque não tem esse overlap, seja porque o PL de stablecoins que está vindo aí, né, ele está já tentando prever a possibilidade de warehousing, né, a reserva, o lastro, estar localizado no exterior. Isso é excelente para o mercado. Né? E por que eu estou colocando tudo isso no contexto da Travel Rule? Porque a gente tem outros meios de atingir essa informação que o regulador quer. Então, se a questão dele, eu quero saber quem é que está recebendo, bom, a gente tem algumas coisas que dá para ser feitas sem precisar chegar, né, no extremo de proibir a autocustódia. A primeira, eu posso fazer uma prova de propriedade, um proof of ownership daquele endereço destinatário. Né? Então, eventualmente, é claro que isso precisaria vir acompanhado de um período de transição, porque vai ter um custo operacional para internalizar esses processos, mas eu poderia usar o Satoshi Test. Né? Então, você vai forçar o usuário a comprovar que aquela wallet dele por meio de uma transação. Então, Daniel, você tem aqui na minha corretora, você quer sacar para aquela wallet, então faz uma transação simbólica com valor bem baixo para provar que você está movimentando aquela carteira. Ah, nossa, que legal, Daniel, então o Satoshi Test resolve? Não. Por quê? Porque pode ser que o endereço não seja meu. Aí eu ligo para o IB e falo, IB, eu preciso comprovar aqui, então eu quero que você faça a transação agora. Então, assim, também é uma resolução parcial. Eu dei esse exemplo de maneira jocosa, pessoal, porque, assim, é descentralizado, é distribuído, não existe, né, como você travar por completo. Uma outra possibilidade é trabalhar com a ideia de sign request, porque o sign request tem plataformas como a BlockPass que já estão fazendo isso para um KYC de carteiras autocustodiadas. No processo de onboarding de KYC, você faz, com câmera ligada e tudo, a assinatura para provar que aquela wallet realmente, aquele endereço público vinculado àquela wallet, está vinculado à sua identidade. Tá? Essa seria uma outra possibilidade. E mesmo assim, com bastante ônus de compliance, vai ter muito churn ali na experiência do usuário, pode ser que tenha usuário que não sabe fazer isso, você vai ter perdas, entendeu? Então, eu acho que não é tão simples. Eventualmente, uma solução meio salomônica seria vincular saques sempre para wallets do próprio usuário, saques que forem para terceiros estariam basicamente vinculados a uma autodeclaração daquele usuário. É o máximo que a gente consegue ter de eficiência. Né? E aí, claro, liability em cima do usuário, porque se na autodeclaração o usuário mentiu e aquela wallet destinatária não é dele,
ou é de uma entidade no exterior, então o liability é em cima do usuário, não em cima da PSAV, da prestadora de serviço de ativo virtual. Então uma Lumix, uma outra corretora, um outro provedor de infraestrutura, ele tem um limite até onde até onde ele consegue ir, por mais que a tecnologia evolua. Ah, Dani, então é impossível a gente ter essa vinculação? Eu acho que não, acho que hipoteticamente, quando a gente tiver um cenário da identidade digital, né, o DYD, uma identidade descentralizada, eventualmente você conseguir vincular essa identidade a alguns endereços públicos do Daniel, por exemplo, e claro, isso teria que ter algum mecanismo de privacidade, anonimização, que é a grande dor que o Drex está passando, né? Aí sim eu poderia, em tese, ter ali com ZK Rollups alguma coisa para trazer para o regulador essa informação. Isso não é para agora, isso é para anos lá na frente, né? Lembrando que a gente tem computação quântica rodando no paralelo, então tudo isso vai ter que ser revisto. A gente não tem só um tipo de wallet, a gente tem wallets em nuvem, wallet, hard wallet, a gente tem wallet que não tem 12 palavras-chave, que tem só uma passkey. Então, assim, Nath, desculpa até ter feito um devaneio tão grande, mas a minha resposta objetiva eu acho que tem que começar com o que é factível. Se o regulador quer informação, o melhor jeito hoje é a autodeclaração. Num momento 2, a gente pode começar a discutir soluções tecnológicas mais robustas, como um Satoshi Test, um Sign Request, etc., ao tempo e modo adequados. O que quer dizer? Com períodos de transição que permitam acomodar isso, e óbvio que o custo para a implementação disso ele não seja proibitivo, porque senão aí a exchange, o PSAV, a provedora de infraestrutura, simplesmente vai parar de operar. Então, eu acho que o foco tem que ser controle informacional até o limite do factível. Perfeito, Daniel. Muito obrigada pelas suas considerações, insights que você trouxe. Eu acho que é uma abordagem muito rica em detalhes, extremamente técnica, e eu acho que trouxe diversos pontos de clareza com relação a muitas dúvidas que, em conversas com clientes, pessoas de mercado, a gente tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, e é muito bom ter a sua perspectiva como uma pessoa que estudou direito tributário a fundo, muito, muito bom. Agradeço imensamente, novamente, pelo convite. Convido a quem está participando, se tiverem alguma outra dúvida ou questionamento, vocês podem direcionar aqui para a gente. A gente também encaminha para o Daniel, ou, enfim, a gente pode conectar vocês a ele através das redes sociais. A gente já colocou aí no chat o LinkedIn, tanto do Daniel como do Eduardo, que também está aqui presente. E aí eu agradeço também, Eduardo, pela presença, por estar prestigiando aqui o evento. Na próxima, já fica o convite para você já está convocado para debater com a gente e trazer também perspectivas pessoais e a sua visão. E convidar todo mundo que está participando para o próximo painel que vamos debater. Eu acho que a gente tem que mudar de link, migrar de link. Mas muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Eduardo. Até a próxima. E também, se vocês quiserem acompanhar o próximo painel, vai ser um prazer tê-los. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Foi uma grande honra. Estamos sempre à disposição. Um abraço e boa noite.